Olá, senhores, bem-vindos ao Espaço Projeto Conselho e mais o nosso quadro aqui, Conselho Responde, onde os membros respondem a uma caixa de perguntas postada na aba Comunidade, voltada apenas para aqueles que são assinantes do nosso espaço, e lá fazem perguntas para respondermos no nosso quadro do Minical. Então, satisfação a todos e vamos às perguntas dos senhores. Pergunta do Elvis Mesquita: o que devemos aprender vendo os casos Kaká e Sandy? Mulheres têm a genética para a insatisfação? Abraços. O que acontece é que sempre que colocamos outra pessoa em nossa vida, essa outra pessoa é o universo, com as suas lacunas, seus desejos, suas ambições. Então é difícil rastrear até que ponto da jornada cada um que se divorciou ficou insatisfeito com seu relacionamento. Para quem não sabe, a esposa de Kaká divorciou-se por estar insatisfeita com o relacionamento, assim como Sandy e Lucas se divorciaram porque, apesar de se amarem muito, não estavam satisfeitos na relação. Nada aconteceu de errado, ambos eram fiéis, bons pais, mas tiveram seu relacionamento rompido. Eu acho que é difícil as pessoas entenderem que ao longo dos anos as pessoas mudam dentro das suas relações pessoais. De que você não casa e fica estanque, certo? Você simplesmente se transforma. Tem novas aspirações, coisas novas entram na sua cabeça e influenciam as suas ideias. Então esse elemento X, que não é muito rastreável, acaba sendo difícil das pessoas entenderem. E claro, ninguém quer apostar naquilo que é duvidoso. E acaba então ficando inseguro dentro de um relacionamento. Então qual é a maior lição que fica disso tudo? Que dentro de um casamento você precisa abraçar as mudanças, inclusive as suas mudanças. Nesse sentido, continuar você tendo uma vida, não moldando completamente a sua personalidade a outra pessoa, porque se essas mudanças acabarem fazendo com que vocês em algum momento sigam caminhos separados, você ainda continuará tendo a sua vida, o seu sistema e poderá recomeçar sem sentir que não vive sem a outra pessoa. Dedique-se sim à sua família e filhos caso tenha, mas por um outro lado, continue você tendo a sua independência em algum ponto. Porque o casamento é um sistema criado para ser previsível pela própria natureza desse tipo de relação. E é normal ter monotonia, previsibilidade e, claro, também a baixa tensão aí sexual, a falta de mistério e coisa assim, ainda mais com filhos no meio. Então, no casamento, a maior lição que fica é você brigar constantemente para ter o seu espaço e a sua personalidade. Isso vai fazer, inclusive, bem para o seu relacionamento. Membro Assis Oliveira, bom dia. Nietzsche já falava sobre a importância de praticar o afastamento. Na sua opinião, quando cultivar esse hábito? Em que momento o Zaratustra moderno deve descer a montanha? Abraços. Aziz, e se a montanha for fases intermitentes na sua vida? Ela sempre vai estar lá e você vai ter que voltar para ela de vez em quando para dar uma afastada. Quem disse que a montanha é apenas uma jornada de ida e volta apenas? Você deve ter a sua montanha pessoal, onde você dá uma isolada, reflete sobre as suas questões, é uma espécie de checkpoint da vida. Eu gosto desse tipo de montanha quando você conclui um objetivo, e você às vezes tem que refletir em qual estágio da vida você está. O que você conquistou, o que você deixou de conquistar, é quando você faz um balanço dos seus erros e acertos. Quando você está no meio do furacão das coisas, do emocional, daquele meio da guerra, você fica também suscetível às sensações do ambiente de combate. Então você fica meio perdido como guerreiro, né? Então você precisa sair um pouco depois que você concluir um objetivo, para justamente, inclusive, dar valor àquilo que você acabou de conquistar. Do contrário, você vai acabar sempre ficar se comparando a pessoas fora de você e não vai ter uma noção de sucesso e jornada pessoal, individual. Então a montanha, você vai ter que visitá-la mais de uma vez em fases diferentes da sua vida. Se você está numa graduação, você acabou de terminá-la, o que isso significou para mim? Quais portas ela vai abrir para mim? Você vai ter que parar, subir a sua montanha, se isolar um pouco, pensar um pouco, colocar aí num papel de repente tudo o que você viveu, todas as coisas boas que podem vir daí, o potencial que tem essa nova fase da sua vida, para depois voltar da montanha, que é a tal da solitude, certo? Depois de um tempo aí de bastante ação na sua vida, voltar
e praticar. Então eu gosto de usar a montanha nesse ponto. Às vezes você está muito tempo no combate, na guerra, nos objetivos da sua vida e você não tem tempo para respirar e fazer um balanço realista daquilo que você conquistou nessa batalha que você está lutando agora. Pode ser com emprego isso, pode ser com uma conquista, de repente uma casa, algo próprio seu, uma nova fase, um novo cargo, enfim. Membro Caio Vitoriano, de Jordan Peterson a investimentos, de estoicismo a relacionamento, qual deve ser a prioridade do homem aos 30? Abraços, professor. Então, Caio, depende. Essa é a resposta mais previsível para esse tipo de pergunta, porque o que você fez aos 20, que deve ser a sua emergência aos 30? É aquilo, né? Me diga como foram os seus 20 e eu te direi como devem ser os seus 30. Isso aí, fora de mentorias e consultorias que individualizam mais, né, esse tipo de resposta, você deve fazer essa autoanálise daquilo que você coletou até então. Qual área da sua vida está mais faltante? Qual delas você focou na última década e agora nos 30 você precisa focar? Se você guardou muito dinheiro e conseguiu uma estabilidade financeira ou focou tanto na carreira que deixou a vida social de lado, o seu desafio vai ser então a sociabilidade, recriar seu ciclo de amizades, a sua tribo, certo? Se for o contrário, você tem uma vida social muito agitada, faz muito networking, é hora então de aproveitar esse ciclo social para engrenar a sua vida de finanças, certo? Conseguir abrir negócios, contatos, colocar você em bons cargos e tudo mais. Se você focou muito na sua vida amorosa, de repente até mesmo familiar, construir família cedo, agora é a hora de você, nos 30, compensar o tempo, começando então a estruturar sua vida financeira para dar o conforto a essa família. Percebe que individualizar a sua trilha vai fazer toda a diferença do qual deve ser o seu foco dos 20 aos 30 e dos 30 aos 40? Caso queira uma resposta mais longa, tem uma live interna do nosso espaço chamada Construindo a Sua Vida do Zero. Matheus Camargo, qual o livro ou filme que você leu ou assistiu esse ano e considera mais inspirador para alcançar seus objetivos? Foi um filme um pouco antigo, da década de 2000, chamado A Grande Aposta. Nesse filme, um grupo de investidores, eles acabam prevendo o crash de 2008. Lembram da crise de 2008? Aquela recessão absurda que aconteceu? Pois é, esse filme conta a história de um grupo de investidores que conseguiu antecipar isso e, portanto, fazer a jogada certa na hora certa. Muitas das vezes não é sobre apenas talento, é sobre timing, aproveitar as oportunidades e criar o seu espaço. Ser o primeiro a beber a água, vamos colocar assim, mais limpa. Inclusive, essa é uma das fórmulas de você ser o pioneiro em algumas áreas, aproveitando o caos para subir na sua carreira, já que aqueles ambientes mais estagnados, muito ordeiros e tudo mais, geralmente já tem dono. Então é no caos das grandes mudanças é que surgem boas oportunidades para quem está embaixo. É um filme muito bom, é bem inspirador a forma como você, com convicção e conhecimento e aproveitando o momento certo, você acaba arriscando um pouco mais e ganhando o seu lugar aí de destaque. Vale muito a pena ver esse filme. Fica aí a recomendação, A Grande Aposta, o elenco é sensacional, vale muito acompanhar. Membro Vitor Campos, como desenvolver a paciência e resistência necessária para o desenvolvimento pessoal? Sinto que a maior causa de desistência é a pressa de resultados imediatos. Primeiro você precisa gradualmente cortar aqueles estímulos que viciam o seu cérebro em recompensas de curto prazo. Você vai então ensinando gradualmente seu cérebro a entender que você deve plantar agora para longas distâncias, colher lá na frente. Isso é difícil porque você tem hoje o hiperestímulo da rede social. É o like na hora, é a risada quando você quer, é o Reels, né, sempre te estimulando. Então você precisa desestimular o seu cérebro, ou seja, dessexualizar o seu cérebro. Isso no sentido de deixar ele menos seduzível, certo? Eu falei muito isso aqui já. Quanto mais você aprende a cultivar essas virtudes, a da paciência, você acaba entendendo que você tem que tardar o seu benefício de agora para depois. Agora, a maior chave para você se manter rumo a um único objetivo é você saber o porquê que você está fazendo. A motivação muda tudo. Você precisa materializar o porquê que você está fazendo isso. Se você não tiver um objetivo muito claro para chegar a tal lugar, para juntar tanto dinheiro, para fazer aquela viagem, entende? Você vai acabar desistindo porque você não tem um motivo, uma linha de chegada clara para aquela tua ação no presente. O porquê vai fazer você resistir às tentações do agora.
Membro SAD, quais são as dicas para quem sente-se estagnado na vida, pessoal, profissional, acadêmica, além de não ter objetivos e metas bem estabelecidos sobre o futuro, assim como a ausência de hobbies? Bom, com relação a sentir-se estagnado na vida, você tem que se perguntar com quem você está se comparando. É importante saber se você realmente está estagnado ou você sente-se estagnado. Percebe? Tem um elemento racional aí e tem um elemento emocional. Se racionalmente você está evoluindo, não tem por que você sentir-se aquilo que está contrariando o dado objetivo, que você está crescendo gradualmente. De repente, terminando um curso, indo em direção ao seu diploma, ou ter uma previsão de crescimento na sua carreira. Sentir não é de fato estar, certo? Então tem que ver qual o elemento disso aí. É apenas coisa da sua cabeça baseada em comparações injustas com as vidas dos outros, metas dos outros, conquistas dos outros. Agora, se você objetivamente ou até matematicamente está estagnado em todas essas áreas, o que você precisa fazer é simplesmente saber o que você quer em cada uma dessas áreas. Por exemplo, o acadêmico é um novo título. Como eu faço para chegar nesse novo título? Planeje. Se a estagnação é profissional, o que pode me levar a construir uma melhor carreira? Quais cursos eu preciso ter? Quais qualificações são as melhores na minha área? Tudo isso você vai estruturar também. E em questão de hobbies, não tem jeito, é autoconhecimento. O que você sente prazer em fazer, gosta de fazer ou gostava e pode resgatar, e como você pode implementar isso nessa sua nova rotina. Comece com coisas simples, não precisa ser nada transformador. Comece pelas coisas pequenas. Como você se entretém para além de consumo de conteúdo? Desenhava, tocava um instrumento, cantava, gostava de algum esporte, praticava academia, musculação? Você deve ter mapeado contigo mais ou menos as coisas que te dão prazer. Como transformá-las em um novo nível de investimento na sua vida a ponto de chegar a ser um hobby. Agora, como último ponto aqui, todo mundo sente que está estagnado na vida em algum ponto devido a essa comparação que eu falei, justamente das redes sociais, que traz muito isso. A questão é, você precisa parar por um segundo para entender tudo o que você já conquistou no momento, para que você reconheça o seu valor real, como por exemplo, conseguir juntar tanto de dinheiro em tanto tempo, ou conseguir aquele diploma tem alguns meses, ou conseguir um novo emprego em tão pouco tempo, ou troquei de trabalho por um melhor em X anos. Todas essas são conquistas reais também. Além de, claro, estruturar um próximo plano. Cheguei até aqui, ok, elenquei as minhas conquistas e agora? Continuar investindo, quanto custa uma capacitação interessante na minha área que vai me levar para um outro nível e assim por diante, a depender da sua área. Outra pergunta do Vitor, fala mestre, Instagram e como isso afeta nosso dia a dia? Realmente queremos algo ou um lifestyle específico ou estamos sendo influenciados? Na verdade, o Instagram está criando uma demanda sua, né? Essa ideia de enxergar o mundo apenas através do Instagram deixa tudo muito artificial. Os seus contatos são por Instagram, você vê apenas a versão maquiada da vida dos outros. Por isso é importante ter um senso de realidade muito maior. Do contrário, você vai acabar sendo hipnotizado por esses lifestyles vendidos não só por marcas, mas por influencers patrocinados por essas marcas. Então, cuidado com essa indústria da vida instagramável. Certo? Apenas com os melhores ângulos de tudo na vida. Foto bem tirada, bem editada, porque senão você vai pirar. Já quando você sai na rua, o mundo não é aquela beleza onde cada canto e cada esquina da cidade é um post novo do Instagram. Você pode acabar sentindo um lixo caso você sucumba a esse mundo do Instagram, já que você nunca vai sentir o suficiente, mas nem as pessoas que publicam aquilo que publicam sentem-se suficientes, mas escondem muito bem com as redes sociais. E última pergunta aqui, Tech Wave, como superar uma onda de desânimo e fazer o que tem que ser feito? Estou tentando melhorar, mas sempre há essas recaídas e tenho esse bloqueio em tudo. Meu camarada, qual direção você está seguindo? Para qual rumo os seus objetivos estão convergindo? É parte da resposta que eu comentei em perguntas anteriores. Se você não sabe por que você está fazendo algo, o desânimo vai ser a sua barreira constante. Crie um sistema de progresso naquela área em específico, nada de abstração. Foca numa área em específico e crie um sistema de subida para que você sinta que está progredindo.
Portanto, com essa materialização do seu progresso, você vai entender que está caminhando para frente e vai desanimar menos. Meta financeira, juntar quanto? 10, 20, 15, 50, 100k na sua conta? Quanto mais você economiza, mais você vê esse dinheiro crescendo e chegando lá. Logo, você tem uma previsão também. Logo, fica mais fácil de você não desanimar. Eu usei o do dinheiro porque é uma matemática ali, certo? Você economiza tanto por mês e você sabe que em X meses terá tanto. Então você já está mirando no valor absoluto que vai estar no final. E isso não deixa você desanimar. Agora, quando o seu critério de evolução é abstrato, sem um sistema próprio de evolução, você realmente sente que está desperdiçando o seu tempo. Por isso que na faculdade é fácil de você sentir que está evoluindo, porque você conta os seus semestres que faltam para a graduação. E assim por diante, certo? Usei aqui 2 exemplos, mas é importante você superar o desânimo, não só com planejamento, mas com estrutura de evolução, para sentir que está indo para frente e não parar no meio do caminho. Bem, senhores, esse foi o Conselho Responde de hoje. Confira os nossos links aqui na descrição do vídeo. Todas as nossas aulas estão por lá. Sinta-se à vontade também. Lista de livros também, tantos outros que podem ser úteis a vocês. E convido você a ser membro. Toda quarta-feira eu postarei uma caixa de perguntas para os membros e aqui no domingo você pode fazer parte da nossa coluna de Conselho Responde. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até!